Eu quero fazer algumas ponderações hoje. Assim, todo mundo sabe que eu sou católico praticante, mas eu não misturo o meu exercício como deputado com questões religiosas especificamente. Uma das maiores conquistas da história da humanidade talvez tenha sido a separação da igreja do Estado. Isso foi um grande avanço civilizatório. Isso foi muito bom para a sociedade. No entanto, uma coisa é você falar da separação do Estado e da igreja. Outra coisa é a gente falar da separação da política, não da política partidária. Eu estou falando da política no sentido amplo disso, né? Porque, na verdade, nós vivemos numa sociedade onde tudo depende da política. E os problemas, eles são efetivamente resolvidos através de decisões políticas. Por isso, nós temos uma política de educação, uma política de saúde pública, uma política de segurança, e por aí vai. E os problemas só serão resolvidos através da política. Nós podemos e devemos orar, rezar, ter fé, isso é fundamental, a meu ver, é claro. Mas os problemas não serão resolvidos apenas através das orações. Os graves problemas que afligem a sociedade serão resolvidos através da política. E aí entra o papel das igrejas de cobrar políticas públicas decentes, sobretudo para os mais pobres, para os mais vulneráveis. Isso é fundamental, isso é importante. No caso da Igreja Católica, desde a década de 60, principalmente a partir do papado de João 23, a Igreja Católica passou a se preocupar muito com as questões sociais. Porque não basta preocupar-se com caridade, com oração, com as questões, né, da fé apenas. É necessário se preocupar com a situação do povo. Então, Dom Helder Câmara, o saudoso Dom Helder Câmara, né, que foi bispo de Olinda e Recife, um dos grandes expoentes da Igreja Católica dos anos 60, 70 e 80, ele dizia que quando ele alimentava um pobre, o chamavam de santo. Quando ele questionava por que a pessoa era pobre, o chamavam de comunista. Então, vem de longa data, já na Igreja Católica, que quando padres e bispos assumem uma postura mais crítica das políticas sociais e cobram mais efetivamente políticas decentes para os mais pobres, para os mais necessitados, imediatamente são taxados de militantes, de comunistas e por aí vai, né? Assim foi com Dom Evaristo Arnes, o saudoso Dom Evaristo Arnes, assim foi com Dom Aloysio Loscheider, que presidiu a CNBB, com Dom Ivo Loscheider, que presidiu também a CNBB, assim foi com Dom Helder Câmara, assim é com Dom Pedro Casaldaglia, né, da prelazia, bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, que inclusive está internado agora, 92 anos, com uma saúde muito debilitada. E agora, recentemente, também, padres e bispos que assumem uma postura mais crítica em relação a determinadas políticas são imediatamente taxados de militantes e de comunistas. Recentemente, 152 bispos brasileiros assinaram uma carta crítica às políticas do governo federal e que não tem nada demais. As pessoas podem até discordar, né, desses questionamentos, mas é sim um papel da igreja cobrar também a solução para os problemas. Isso é fundamental. Como eu disse antes, não se resolverão os problemas da sociedade só com orações. E imediatamente esses bispos passaram a ser atacados em suas índoles, em suas moral, como comunistas, como militantes. E, como eu disse, isso vem de longa data. Dom Evaristo Arnes passou por isso, Dom Helder Câmara passou por isso, Dom Pedro Casaldaglia passou por isso, e tantos outros bispos e padres passaram por isso. Eu acho que, assim, e nós já temos falado disso em outras ocasiões, é normal numa democracia, ninguém tem que concordar com todo mundo, não. E criticar a Carta dos Bispos é normal numa sociedade democrática, não há problema.
mas o ataque à índole e à moral dos bispos, isso é problemático. A maioria desses bispos tem uma história inteira dedicada à igreja. Uma história proba, uma história de solidariedade, uma história de evangelização fantástica. É o caso dos bispos aqui do Espírito Santo que assinaram a carta. Olha o histórico de Dom Dario, o atual arcebispo da Arquidiocese de Vitória, tanto como padre, como bispo da Diocese de Cachoeira e agora arcebispo da Arquidiocese de Vitória. A história de Dom Luís, né, ex-arcebispo aqui da Arquidiocese de Vitória. São pessoas que têm uma conduta, uma história maravilhosa de evangelização e de apoio ao povo cristão e de fé, e que podem ser criticados. Agora, os ataques que afetam a índole, a moral, a história dessas pessoas, isso não é normal. Eu não sei, assim, a sociedade que nós estamos vivendo no momento, assim, imediatamente, se a pessoa discorda de um ponto de vista ou de uma crítica, imediatamente a pessoa começa a atacar moralmente a outra ao invés de argumentar. Porque, assim, eu posso discordar, por exemplo, do doutor Hércules ou do deputado Adilson ou de qualquer outro deputado, mas eu vou discordar com argumentos, com fundamentos, de forma democrática. Eu não vou atacar ninguém moralmente, porque isso, eu acho que ataques morais, eles são o argumento de quem não tem argumento, né? Então, assim, eu gostaria, nessa tarde de hoje, ponderando todas essas questões, a intolerância existente, né? A cada vez mais aqueles que discordam de um pensamento, ou quem é crítico a uma determinada política, como são imediatamente atacados. Já vou concluir, presidente. Obrigado. Então, assim, fica aqui a minha solidariedade aos bispos e também aos mais de 1000 padres que assinaram uma carta de apoio a esses 152 bispos. Fica aqui principalmente o meu respeito, o meu cumprimento, a minha admiração, a minha consideração por Dom Dario, nosso arcebispo da Arquidiocese de Vitória, que vem fazendo um trabalho fantástico à frente da Arquidiocese e que tem uma história fantástica de vida. Como eu disse antes, é normal, as pessoas podem criticar, não há problema nenhum. Mas tem que se reconhecer o valor dessas pessoas, a história delas. Não se macula a biografia de uma pessoa apenas porque eu discordo do seu ponto de vista ou eu discordo do seu posicionamento. Muito obrigado, presidente.